Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro, e o grupo de conjuntura está reunido hoje com a participação aqui de Caio Prates, da Silveira. Esta semana, a última semana, tem saído dados do mercado de trabalho e, junto com os dados, surpreendendo de alguma forma os analistas, mas aqui tem um conjunto de questões que geram dúvidas, não? Que geram um forte debate sobre como interpretar esses dados, não? Alguns dos problemas sobre quais têm sido as causas ou os fatores primários que provocaram o aumento do emprego, o aumento da renda, não? Que tem acontecido este último ano, tá? Aqui tem outros temas também que criam algumas dúvidas, inquietações, como a relação do mercado de trabalho com a atividade econômica, seja com o nível de atividade, seja com a inflação, tá? E também temos questões sobre o que esperar de, eh, do mercado de trabalho, como que a gente pode analisar, especialmente de um ponto de vista um pouquinho mais estrutural, não saindo um pouquinho tanto da análise dos dados mês a mês, tá? Então, nesse sentido, Caio Prates tem uma reflexão, não, para fazer, temos alguns dos seus pontos de vista sobre esses temas, não? Como que a gente pode analisar esses temas do mercado de trabalho, Caio? Bom, obrigado, Lixa. Um ponto que tem sido muito destacado, né, nas análises sobre esse surpreendente desempenho do PIB de 2021 para cá, tem sido a surpresa positiva, né, com o comportamento do mercado de trabalho nesse período mais recente, emprego e renda. E o mercado de trabalho tem sido especialmente relevante para o bom desempenho do consumo das famílias do PIB. Visto o PIB pela lógica da oferta, o bom desempenho dos serviços, dado que boa parte do consumo das famílias, do crescimento, tem sido dado apoiado em serviços e não tanto no consumo de bens. Então, esse é um ponto que tem sido muito destacado nessa surpresa positiva com o mercado de trabalho. De fato, quando se olha aí o comportamento da população ocupada de 2021 para cá, né? Quando se olha já dos primeiros meses de 2022 para cá, a evolução da taxa de desemprego e também do comportamento da massa de rendimentos, massa real de rendimentos do trabalho, os dados são muito favoráveis. Não é inegável que esses dados todos têm vindo, o que eu chamei de surpresa positiva, é o comportamento desses dados em particular. É, mas o que eu quero destacar no podcast de hoje é o seguinte, é que nesse ano, 2023, nós já estamos começando a ter uma inflexão para pior, que eu já vou expor alguns dados sobre isso, das principais variáveis do mercado de trabalho. E mais que isso, o ponto que eu vou explorar é que o crescimento da população ocupada, que foi observado nos últimos anos, não vai se repetir daqui para frente. A gente vai ter um crescimento bastante mais modesto da população ocupada. E isso é inevitável e gera grandes desafios para a sustentação do crescimento do PIB a um bom ritmo no futuro próximo, nesse contexto de população ocupada crescendo bem menos. Em relação a essa inflexão que me referi esse ano, que está acontecendo nas variáveis do mercado de trabalho, eu destacaria basicamente a desaceleração forte que está em curso esse ano, tanto na população ocupada, no crescimento da população ocupada, quanto da PEA, da população economicamente ativa, quanto da massa real de rendimentos do trabalho.
Desaceleração, estou me referindo sempre usando como métrica a comparação do que está as taxas de crescimento desse ano contra igual período do ano passado, dessas variáveis a que eu me referi. No caso da população ocupada, nós, em 2022, tivemos um crescimento muito forte, de 7,4% da população ocupada em relação ao ano anterior. Mas quando a gente avança para agosto, pegando 12 meses contra 12 meses, para manter essa comparação de 12 meses contra 12, essa taxa de 7,4 já cai para 2,4 da população ocupada. E se a gente olha bem na ponta, o trimestre encerrado em agosto, dado que isso foi divulgado semana passada pela PNAD, e compara com o igual trimestre do ano passado, o crescimento da população ocupada caiu para 0,65, uma desaceleração muito, muito forte que está em curso. No caso da PEA, que é o outro dado que me referi, da população economicamente ativa, ela cresceu 2,7 o ano passado, e agora, quando a gente avança para os 12 meses encerrados em agosto, esse crescimento, contra os 12 meses anteriores, esse crescimento já é zero. Ou seja, a população, a PEA não está crescendo nessa métrica. E se a gente pega o trimestre mais recente, esse encerrado em agosto, compara com o ano anterior, nós temos um recuo da PEA, um recuo de 0,6. Então, são outro dado também que eu me referi de desaceleração significativa se refere à massa real de rendimentos do trabalho. No quarto trimestre do ano passado, ela estava cresceu 12,8%. Agora, no trimestre mais recente, encerrado em agosto, aí eu estou pegando e valendo já da estimativa do monitor do PIB, o, desculpe, o monitor do PIB não, valendo da estimativa não do dado da PNAD, desculpe, não vou falar da confusão. Então, ele caiu, a massa de rendimentos caiu de 12,8% no quarto trimestre do ano passado, refraseando, né, para 5,5% no trimestre encerrado em agosto, agora, contra o mesmo, sempre na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, nós estamos falando de desacelerações fortes em todas essas variáveis. Em contraposição a isso, o dado, vamos dizer, bom, mas por um motivo espúrio, no fundo, é que a taxa de desemprego continua em queda significativa. Ela fechou esse último trimestre, dado que saiu agora, o trimestre encerrado em agosto, com a taxa de desemprego caiu para 7,8%. Um ano antes, esse mesmo trimestre, a taxa era 8,9%. Mas essa queda do ano passado para cá muito ligada, na verdade, está muito ligada ao fato de que a PEA, como eu falei antes, caiu. A população economicamente ativa recuou 0,6, nesse período que eu não falei antes. Então, a gente teve um leve crescimento da população ocupada, um leve recuo da PEA, uma coisa totalmente atípica, e é isso que está por trás dessa evolução favorável do ano passado para cá, nesse trimestre em agosto, da taxa de desemprego. Todo o problema, quer dizer, é que daqui para frente o crescimento da população ocupada ele o crescimento da população ocupada ele tende a ficar muito mais próximo da PEA. Não é projetável, não é sustentável que a população ocupada cresça sistematicamente acima da PEA, porque isso implica em reduções da taxa de desemprego e tudo indica que já não há muito mais espaço para reduzir a taxa de desemprego sem que isso venha acompanhado de pressões inflacionárias que dificultem, né, o processo de desinflação que está em curso na economia brasileira. Então, a tendência é que haja um alinhamento cada vez maior entre o crescimento da população ocupada e a PEA. Muitos têm estimado que, atualmente, o crescimento da população em idade ativa, e, em geral, o crescimento da PEA como tendência segue o crescimento da população em idade ativa, que esse crescimento está em 0,5 ao ano. É uma estimativa que muitos funcionários têm usado. Então, se a população ocupada
vai para esse nível, eu já vou mostrar como, que isso vai significar um recuo muito significativo do que vem ocorrendo agora. Então, que desafios que esse alinhamento do crescimento da população ocupada com esse, digamos, algo próximo de 0,5, que é a estimativa atual de crescimento da PIA e da TEA, podem provocar nos próximos anos. O primeiro ponto que a gente tem que ter presente é assim, vamos olhar uma medida simples de produtividade do trabalho, que seria o crescimento do PIB relativamente ao crescimento da população ocupada. Se a gente olhar no período recente, essa variação, aí, esse comportamento da produtividade do trabalho medido dessa forma, ele é muito errático por conta do impacto da pandemia na economia. Nós tivemos um, comportamentos muito atípicos, né, do PIB e da população ocupada da pandemia para cá. E com isso a produtividade do trabalho, por essa métrica que eu estou sugerindo, mais simples, variou muito. Se a gente olhar, por exemplo, em 2020 a gente teve uma queda das duas coisas, o PIB caiu e a população ocupada caiu, mas só que a população ocupada caiu mais do que o PIB. Chega de 2021 e 2022, tomando em conjunto esses 2 anos, a gente teve um crescimento do PIB bem acima do potencial, compensando a queda anterior, né? Mas a população ocupada ainda cresceu mais do que o PIB, então a produtividade foi negativa nesse período mais recente, 2021 e 2022. E agora, em 2023, com essa desaceleração forte no crescimento da população ocupada, a gente vai fechar o ano com um crescimento do PIB acima da população ocupada, voltando ao que seria o comportamento mais, digamos, normal, entre aspas. Então, esse é o cenário que está se desenhando. A questão é que, como houve essa flutuação, esse comportamento muito errático nos últimos anos, eu preferi, para ter uma ideia mais clara de tendência de população ocupada e PIB, tomar como referência o ano anterior à pandemia. No caso, no numerador, eu peguei o PIB, como o último dado do PIB que saiu divulgado pelo IBGE é o segundo trimestre desse ano, eu peguei o acumulado ali, o PIB de 4 trimestres no numerador, encerrados no segundo trimestre desse ano, e comparei com fiz a mesma coisa pegando o PIB lá de 2019, os 4 trimestres encerrados no segundo trimestre de 2019, e vi como é que essas variáveis se comportaram, PIB, população ocupada, nesse período. E aí a gente vê que a população, nesse período, a taxa de crescimento média do PIB ao ano foi 1,7. Aliás, muito em linha com a projeção, com a estimativa de PIB potencial da maioria dos analistas, que em geral, está nesse intervalo entre 1,5 e 2. A maioria dos analistas tende a estimar o PIB, o crescimento potencial nessa faixa. Só que nesse período, a população ocupada, pelos dados da PNAD, cresceu ao ritmo de 1,4% ao ano. Então, uma produtividade do trabalho de apenas 0,3% ao ano, de crescimento da produtividade do trabalho. Então, a gente vê que é um desempenho muito modesto. Se a gente for convergir para uma coisa mais próxima de meio de crescimento da população ocupada versus esse 1,4, fica claro que mesmo para um desempenho que seria modesto, crescer 1,7, como cresceu nos últimos 4 anos, considerado, seria um desempenho em linha com o que hoje muitos acham que é o PIB potencial, mas não deixa de ser um desempenho modesto. Isso vai exigir um aumento enorme da produtividade do trabalho, porque esse crescimento foi possível nos últimos 4 anos com a população ocupada crescendo 1,4 e não meio, ou algo próximo de meio.
Então, esse um grande desafio que vai pela frente para a gente ter um crescimento, no mínimo, aí nessa faixa de entre 1,5 e 2, idealmente acima disso. Isso coloca um desafio enorme do lado da produtividade do trabalho. Um aumento dessa magnitude requerida na produtividade do trabalho envolve várias questões que eu não vou entrar aqui, não são o tema do meu podcast, mas eu destacaria o que eu quero dizer é que não me parece que nada esteja ocorrendo de tão relevante em curso na economia brasileira para que esteja em andamento uma elevação tão substancial assim da produtividade do trabalho. E isso é preocupante, né, quando a gente leva em conta a inevitável fato de que população ocupada e PEA vão ter que andar mais alinhadas, porque não tem mais como ficar reduzindo a taxa de desemprego, que é a consequência quando a população ocupada cresce muito mais do que a PEA, né? Não tem muito mais espaço sem gerar tensões inflacionárias indesejáveis, né, que jogariam contra o objetivo de desinflacionar a economia. Dessas variáveis todas, a gente pode discutir um conjunto de variáveis que poderiam contribuir para essa elevação relevante, requerida, necessária da produtividade do trabalho. Eu não vou entrar nesse tema agora, mas eu queria destacar apenas uma, que é muito importante, que é a taxa de investimento na economia, a taxa de investimento PIB, que está num nível muito baixo, fechou ano passado um pouco acima de 18% do PIB. Para ter uma referência, lá em 2013, pegando aí a taxa de investimento acumulado de 4 trimestres, chegou ali em 2013, terceiro trimestre, fechando, 4 trimestres fechando o terceiro trimestre de 2013, ela chegou a 21%. Hoje está pouco acima de 18% e com um viés de queda. Se a gente pegar o relatório trimestral de inflação, para pegar uma projeção que saiu agora do Banco Central, né, o Banco Central coloca que no ano passado a gente tem o dado, né, a formação bruta de capital fixo, né, que é o investimento, cresceu 0,9, portanto abaixo do PIB, cresceu 2,9. O Banco Central está repetindo, acha que ele está projetando um crescimento igual esse ano, ao do ano passado, 2,9, mas com uma mudança muito grande na composição do PIB. E uma dessas mudanças é uma queda, uma piora adicional de um desempenho que já era modesto da formação bruta de capital fixo. O Banco Central está projetando uma queda de 2,2 na formação bruta de capital fixo. Mas imagine que isso, contraposto a um PIB crescendo 2,9, é uma redução adicional relevante da taxa de investimento na economia. Então, esse é o ponto. A gente está com esse cenário de desse desafio lá da prioridade do trabalho. Não sei se o Lixa quer fazer algum Não, comentário. você simplesmente apresentar teus argumentos, não? Teu ponto de vista, então seria como que aquela ociosidade que a gente tinha no mercado de trabalho nos últimos anos já foi ajustada, a população ocupada cresceu mais que a PEA, permitiu reduzir a taxa de Muito mais, né? desemprego, Bem mais. mas a gente já deve estar próximo da taxa de desemprego natural, a gente não deve Hum. continuar com essa dinâmica. O ajuste do mercado de trabalho aconteceu com a queda do desemprego, o aumento dos rendimentos do trabalho, mas isso não pode ser projetado para frente. Temos agora uma volta a uma certa normalidade e se colocam esses desafios que você está colocando, não? Você Uhum. pensando de que a partir de agora a população ocupada e a PEA vão crescer em linha, significa que para ter um crescimento do PIB nesse patamar de 2%, devemos ter um crescimento da produtividade de trabalho muito maior do que a Muito, gente viu muito nos maior. últimos anos. Ah, E teu ponto é que é o desafio que a economia brasileira, o governo brasileiro, os empresários, os trabalhadores brasileiros têm que enfrentar, não? Ou seja, é isso que a gente deve esperar agora, não? uhum. Esses são, e aí Exato. você relata um conjunto de desafios apresentados, não? Que esse aumento de produtividade coloca.
Uhum. Tá? Exato. Bom, então é, a gente volta a se reunir então a semana que vem. O Grupo Conjuntura agradece a vocês todos terem participado. A gente se encontra novamente. Um abraço a todos.